Olá devs, meu nome é Jacob Moura e em pouco tempo o Flutter se tornou cada vez mais popular entre os devs e cada vez mais padrões foram criados e reaproveitados para ajudar nessa demanda. Hoje vamos falar do Block e do MobiX. Talvez seja a minha redenção, pois esses tempos eu tenho falado muito mal do Block, mas acredito ter encontrado o verdadeiro problema. Talvez eu nem consiga colocar tudo isso que eu estou sentindo em palavras, mas dessa vez eu juro que eu vou tentar. Bom, tudo começou em dezembro, quando lancei um post na Medium sobre a minha decepção com o Block. Isso mudou toda a percepção da comunidade sobre gerência de estado. Eu simplesmente lancei porque estava vendo a comunidade se distanciar do Flutter, pessoas desistindo desse maravilhoso framework apenas por causa de uma gestão de estado um pouco confusa. Digo isso mesmo, um Block é uma gerência de estado e está catalogado assim no site do Flutter que fala sobre State Manager, então lide com isso. O Block necessita de um padrão para poder funcionar, e esse padrão tem pouquíssimas regras. Aggressively pedantic rows. And basically we have a set of guidelines, and if you don't follow them, you are wrong, and there's no negotiation. That's the best set of rules. All right, so the guidelines for designing a block are, number one, the inputs and outputs are simple, streams and sinks. Like you cannot have platform-dependent concepts and constructs. That's kind of obvious. But the inputs and outputs are only streams. Can I have a function? No. Can I have a const? No. Sinks, streams. Second, dependencies must be injectable. And if you don't do that, you have more trouble than this. And they have to be platform agnostic. And by that I mean what the interface you inject doesn't have to depend on Flutter or Angular or any concept, like for example, having a browser window. Third, you cannot, like inside the block, you cannot branch on platform. You cannot have a if mobile do this, if Angular do that. Because again, when you start doing that, that's a rabbit hole that's going to make your code much harder to track. And lastly, if you follow the rules number 1, 2, and 3, you can do whatever you want. You can implement your block using imperative programming. You can program using functional programming. You can program it using smoke signals. I don't care. Just follow the 3 rules. O Block, na verdade, é muito simples de entender. Você teria um arquivo, sua regra de negócio, um input e output gerenciada por stream. Só. Streams foram escolhidas como ponte pois eram nativas do Dart, portanto, agnóstica a qualquer framework, ou seja, você poderia reaproveitar o código Block no Flutter ou no Angular Dart, por exemplo, para fazer a sua gerência de estado lá. Isso realmente foi visto como incrível na época e fez um reboliço na galera que estava vendo Dart. Seu conceito fez muito sentido em um mundo que tivesse mais frameworks em Dart. Por isso, dia 10 de maio de 2018, em pleno Google I/O, o Block foi apresentado como uma solução para tornar o Flutter mais reativo e dinâmico. So imagine that you have a big app and it has some widgets that take user input. So therefore they have streams of asynchronous events coming from the user. And then you have other widgets that can be anywhere else in the widget tree that try to update whenever there is a state change. Now, you cannot just simply link those two together. You need something in between, and we'll call that business logic for now, right? So you need to stream the events from the widgets that have buttons and inputs to the business logic. Then their magic happens, and the business logic publishes streams of data changes to widgets that are interested in it. Right? And these can then rebuild. Crucially, you're publishing separate streams. So the other widget could be interested in a completely different aspect of your data, and it will just subscribe to that stream. So it won't rebuild anytime there's any change to your model. It will only rebuild when there's change to that specific aspect of the model. So let's have a closer look. We have streams as inputs, streams as outputs. How would that look like in Dart? Well, we would have an object that has sinks of events as inputs. Sinks is the equivalent of, it is the input of a stream. You put things into it, and then you can listen to it on the other end. And then there's a stream of data as output, right? So pretty simple. Now, in our example with a shopping app, the simplest possible cart would be have a sink of product called addition, to which you would just shove your products into.
and then it would have a stream of integers called item count, which would update every time the item count changes. So internally at Google, we call these business logic components, so that is block for short. Eu pessoalmente adoro aquela apresentação, e também fui contagiado pelo enorme potencial que o Block tinha frente a coisas como Scoped Model, que dá nojo só de falar. A recepção do Block foi imediata, e a galera começou a tentar usar o padrão, e mesmo com aparente verbosidade, o padrão fez sentido, e também poderíamos pensar em um reaproveitamento de código cross-platform, cross-SDKs. Agora, a Google tinha algo para bater de frente com o Redux, usado no React ou no React Native, né? Só que não. O Block precisava usar stream constantemente e isso tornou o código muito verboso. Mas o meu ponto é um preço até barato que podemos pagar para gerenciar nosso estado com a nossa regra de negócio totalmente separada e testada a nível de framework, ou seja, funcionando até mesmo no Angular Dart. Mas aí que tá, o Angular Dart praticamente morreu, e começou a ficar difícil justificar toda a complexidade que o Block trazia, ainda mais com a chegada de outro State Manager que também fazia a mesma coisa, regra de negócio separada e reatividade e por aí vai. E talvez alguém aqui esteja pensando que um arquivo no padrão Block poderia ser utilizado em um back-end Dart, como por exemplo o Aqueduct ou o Angel, e se esse for seu caso, meu amigo, preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Não devemos pensar onde o Block pode ou não ser utilizado, mas sim onde de fato faz sentido e diferença o uso de streams. No back-end poderia ter uma regra de negócio super ninja que poderia ser compartilhada entre um back-end e um front-end. Isso é loucura! Por isso nunca se ouviu falar de um código feito no padrão Block sendo usado num back-end. Você poderia até utilizar, mas seria um clássico caso de over-engineer. Poderia ser até utilizado, mas seria completamente desnecessário. Por isso, o uso do Block hoje é de única e exclusivamente para atuação em gerência de estado, componentizando o código para blocos testáveis e reaproveitáveis. Só. Continuando, depois de alguns meses a comunidade começou a achar complexo o uso do Block, mas eu posso afirmar com certeza que não foi complexidade ou falta de matéria de estudo. A Flutterano mesmo tem horas de conteúdos de vídeos soltos sobre Block e seus principais packages, como Flutterblock e Block Pattern. O que aconteceu foi que faltou uma justificativa no conceito do Block, o que tornou difícil de engolir e aceitar toda aquela verbosidade. Essa é a realidade. A partir daqui, começou o que eu vejo como uma das principais causas da queda do Block. Por exemplo, qualquer código que era separado da regra de negócio, as pessoas denominavam como Block, mesmo sem que nem utilize streams. Então, o Block começou a ser multado e modificado para fazer sentido para as pessoas. Então criou-se vários tipos de Block, como por exemplo, Block puro, X com Block, Block Stream, Block com coco ralado, e esses são só algumas das aberrações que surgiram nesse período. Isso só contribuiu ainda mais para aumentar a complexidade para quem entra. Pior que isso era ver pessoas se fazendo de superiores às outras apenas porque eles entenderam o Block em toda a sua confusão e faziam com que as pessoas se sentissem menores apenas porque elas não conseguiam entender um padrão confuso. Isso poderia ser facilmente contornado se houvesse uma documentação melhor para o padrão. E também melhorasse as regras, focando apenas no uso no Flutter. Mas isso é apenas a minha opinião. O fato é que dia 9 de maio de 2019, o outro Google I/O, um ano depois do que foi apresentado o Block, a equipe do Flutter volta ao palco para entregar uma nova gerência de estado, reconhecendo as complexidades do Block e fazendo com que o público iniciante se fascine novamente com o Flutter. E dessa feita chegou o Provider. Right, you don't want to really mix and match. You want to nail that down so that your app, as it grows over time, will be maintainable and understandable. We've taken a journey through a bunch of different approaches, and we've landed on what we feel is a pragmatic approach. But scope model is still great, and for apps that maybe are not so sophisticated in terms of its state, it's a perfectly good approach. If you use Block and you love RX and streams, fantastic choice. You can have very fine-grained control, and there's a bunch of others out there. There's a really good implementation of Redux. There's multiple good implementations of Redux for Flutter, and if you're familiar and comfortable with the Redux pattern, then that is, again, a perfectly good choice. But make a choice and stick with it. And if you're new to Flutter, or you're new to declarative frameworks and how to manage state, Provider is a really solid, good choice to make, which will hold you in good step as your app grows in complexity. O Provider usa um objeto chamado ChangeNotify, que notifica o widget ao qual está assinado quando chama um método chamado NotifyChange, propondo-se então a fazer a mesma coisa que o Block fazia, separação de regra de negócio e gestão de estado. Com isso, uma nova era se inicia e temos aí o começo da guerra Block versus Provider.
Eu não quero entrar nos detalhes, pois eu já fiz um vídeo sobre isso no auge dessa briga boba. A verdade é que não tínhamos uma gerência de estado definida, que fosse bem documentada e que estivesse em uso não só no Dart, mas em outras plataformas. E sim, a gente já tinha o Redux naquela época, mas era completamente limitado comparado ao Redux original do JavaScript e pouco tempo depois foi deixado de lado, só voltando a ter uma atualização agora, no final de 2019. Então foi quando começamos a apostar no MobX, mas vale colocar alguns pontos importantes aqui. Primeiro, eu não acho que o Block seja um padrão ruim. Inclusive, a lib criada pelo Felix Angelov, chamada convenientemente de Block e de Flutterblock para os componentes do Flutter, é completamente estável e viável para desenvolvimento em equipe, visto que impõe o padrão Block da forma canônica e vale muito a pena se você deseja usar esse padrão para gerenciar o seu estado. Inclusive, temos vídeo no canal, mas eu aconselho muito olhar a documentação e dar uma chance para esse cara também, viu? Lembre-se, o padrão Block não é ruim, as pessoas o tornaram ruim. Uns por falta de informação, que deveria ter vindo do próprio idealizador do padrão, mas também por muita picaretagem de gente que queria se destacar e criava regrinhas apenas para se fazer melhor que os outros, mesmo que isso gerasse uma briga entre comunidades e desentendimentos em quem estava entrando no Flutter. E isso, meus caros, foi o que mais me doeu. Por isso que eu parei de falar sobre Block. Eu ingenuamente esperava me livrar desse câncer e fazer com que as comunidades interagissem mais sem brigas, visto que a troca do Block para o MobX nós teríamos documentos, exemplos, e acabaria com essa criação desenfreada de regrinhas ridículas e todo mundo convergeria mais. Porém, isso durou apenas um mês. Em pouco tempo, apareceu vários Design Patterns Masters e MobX Experts que começaram a difundir regrinhas que não existem, falando coisas infundadas, usando palavras bonitas como Story Rules, Chain of Responsibility ou pior, desacoplamento. E como eu falei, fui ingênuo, mas isso me trouxe dois aprendizados. Primeiro, que não existe padrão ruim, nunca foi problema do Block, inclusive espero falar dele de novo aqui no canal. E a segunda coisa é que eu não devo tentar ser super-herói de ninguém. Foda-se se as pessoas da comunidade querem seguir falsos gurus que pregam over-engine com a promessa de desacoplamento, aliás essa palavra nem existe. Se você já fez um aplicativo grande, sabe que tudo o que você faz na programação é para promover o baixo acoplamento e não desacoplamento. Não existe código completamente desacoplado. Ao tentar desacoplar um bloco, por exemplo, no fim, você estará comprometendo a view ou outra coisa. E você deve estar pensando que, mesmo assim, sua classe é desacoplada. Engano seu, pois para fazer uma regra de negócio que tenha sentido, dificilmente vai fazê-la apenas utilizando as coisas primitivas que o SDK te dá. Se você precisa fazer um bloco ou um MobX de autenticação, por exemplo, vai precisar de dependência não só na classe, mas no próprio projeto, como por exemplo o Firebase Auth, ou qualquer outro serviço de autorização que você tenha por aí. Isso por si só já derruba o castelo de areia em quem acredita em 100% de desacoplamento. Se você fizer uma classe que faça apenas 1 mais 1 de double, dependendo da versão do Dart, esse código pode ser que nem funcione. Então aí você tem uma dependência até mesmo de SDK do seu framework. E eu sei que eu aloprei nesse último exemplo, mas isso foi para dar vamos dizer, para você entender melhor e ficar bem claro. Então o que você pode fazer é ter um baixo acoplamento, e você tem padrões que ajudam nisso, como injeção de dependência junto com interface para fazer injeção de repository dentro de um bloco, fazendo o chamado inversion of control, por exemplo, de forma a ter o menor acoplamento possível. Mesmo tendo acoplamento de um contrato, isso ainda é melhor do que você instanciar uma classe diretamente. E é por conta disso que eu falei agora que ainda não explanei sobre o MobX Tree Pattern, que será o padrão oficial do MobX que nós adotaremos. Nossa equipe está ajudando o Pavan Pondilha, que fez o port no MobX por Dart, a desenvolver um guideline para esse padrão, o qual está praticamente finalizado, e assim poderemos introduzir os stores com mais segurança para a comunidade. Enquanto isso, sigo ensinando a estrutura do MobX mais puxada para o MVC, onde o controle usa a estrutura reativa de um store. Simples assim. Mas para dar um spoiler do guideline do MobX é basicamente muito simples. Você tem uma hierarquia de store, ou seja, você tem um story master, ou pai, ou um parent, e você tem vários filhos que são acoplados nesse pai. E aí, dentro do pai, você faz a conexão e no caso você faz a conversa entre os filhos. Você pode usar essa estrutura em um MVC ou MVVM, ou somente no MVVM, onde o Story substitui o ViewModel, mas você pode usar o padrão MobX em qualquer arquitetura. E não se preocupe, falaremos em detalhes aqui no canal assim que a documentação estiver 100%. Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Como eu falei, aprendi várias lições hoje. Acho que o ser humano não precisa ser salvo, mas mesmo assim vamos prover tudo para a comunidade poder andar sozinha. Mas se você não puder pensar com a sua própria cabeça e estudar os padrões por si só, com certeza você será presa fácil para esses oportunistas e regristas que pregam qualquer bosta para que você o veja como alguém inteligente.
Se você é inteligente, evite isso. Abraços e vamos ser referência juntos.